Uma outra informação: Polícia Militar de São Paulo recapturou 157 criminosos no primeiro dia de saída temporária. Os presos foram encontrados nas ruas, descumprindo as condições estabelecidas pela Justiça para usufruir do benefício. Como nós noticiamos ontem aqui em Os Pingos nos Is, apenas nas primeiras horas do dia de ontem, 15 detentos foram flagrados em áreas de uso de drogas no centro da capital. Falamos centro de uso de drogas, assim, mas na verdade são aquelas cracolândias, né? Aquelas localidades, principalmente no centro da capital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a maioria das recapturas aconteceu na cidade de São Paulo, na capital e também região metropolitana. O secretário de Segurança Pública e relator daquele projeto de lei que restringe a saidinha, Guilherme Derrite, classificou a liberação dos criminosos como um absurdo e afirmou que, mesmo com o Congresso tendo aprovado a lei contrária ao benefício, a decisão provavelmente será judicializada. Você, Mota, secretário Derrite, sobe o tom, fala em absurdo após mais uma saidinha ter sido autorizada pela Justiça após a decisão do Congresso Nacional. E logo no primeiro dia, 157 criminosos não respeitam as regras do dispositivo, são conduzidos à penitenciária. Até aí, nenhuma novidade, né? Não, e o Derrite está coberto de razão. A revolta, a indignação que ele sente é a revolta, a indignação da maioria dos brasileiros que ainda não sucumbiram a essa fantasia absurda que se instalou em algumas cabeças decisórias aqui no Brasil, que resolveram que o criminoso é um pobre coitado, que ele só cometeu crime porque não teve oportunidade. Não importa que ele já tenha cometido 20, 50, 70 crimes, não importa que ele tenha cometido os crimes mais brutais, essa fantasia ideológica continua transformando o Brasil num paraíso para criminosos. O que acontece aqui, meus amigos, saibam disso, não tem paralelo em nenhuma democracia. A quantidade de homicídios, de assaltos que acontecem no Brasil, a impunidade, o pequeno percentual de crimes que é resolvido, o fato de pessoas que cometem crimes brutais, pouco tempo depois estarem de volta às ruas, tudo isso é uma coleção de absurdos cristalizada nessa história da saidinha. Não há justificativa moral nem lógica que explique esse absurdo. Agora, finalmente, as pessoas começam a despertar, né, para a falta de lógica, de sensatez da nossa legislação penal. O Congresso, palmas para os congressistas, correspondeu às expectativas dos eleitores e aprovou o fim da saidinha. Mas alguns setores do próprio Estado resistem em seguir a lei e o desejo dos cidadãos. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Essa pergunta tem que ecoar pelo Brasil. Essa pergunta tem que ser feita nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, nos tribunais. As pessoas têm que ter coragem de perguntar por que essa obsessão em manter criminosos soltos. Porque existe no Brasil essa indústria para garantir, para criar e garantir direitos e privilégios para criminosos presos que não existem em lugar nenhum. A pergunta que tem que ser respondida é essa e outra: quem se beneficia com isso? Programa Os Pingos nos Is, Polícia Militar recaptura 157 criminosos no primeiro dia de saidinha. Você, Luiz Felipe Dávila, quando a gente destaca essa notícia, o que lhe parece mais grave? A notícia em si, o fato de 157 criminosos que receberam esse benefício não terem respeitado as regras estipuladas para o benefício, ou naturalmente isso remete a aquela situação que envolve a interferência entre os poderes, uma decisão da Justiça que vai na contramão de uma medida que foi tomada pelo Congresso Nacional? Bom, primeiro, Caniato, o que vem à mente é indignação, exatamente a reação do secretário Derrite. Indignação porque essa saidinha é um verdadeiro absurdo e o pior, faz com que a polícia enxugue gelo. Por quê? Prende
põe a pessoa na cadeia, volta na saidinha e está aí de novo já violando as regras. Então, primeiro é uma sensação de indignação. A segunda é uma sensação de absurdo. Como nós vivemos num Estado democrático de direito que o Congresso Nacional e seus representantes, eleitos pela maioria da população brasileira, aprovam leis e a justiça não faz cumprir a lei aprovada pelo Congresso. Onde é que já se viu isso? Qual é o Estado democrático de direito que a justiça não faz cumprir uma lei aprovada pelo Congresso Nacional? E terceiro, responder às perguntas do Mota. Quando é que nós vamos parar de olhar para o bandido como uma vítima da sociedade e começar a olhar para as vítimas da bandidagem? Porque se nós tivéssemos um pingo de vergonha na cara, nós estaríamos olhando para os indicadores de segurança pública e estaríamos fazendo alguma coisa para reverter esses indicadores. De campeão de homicídio, aqui entre os países emergentes, 10% dos homicídios do mundo ocorrem no Brasil. Por quê? Por causa da impunidade. O número de furtos e roubos, recorde, que não existe em nenhum outro país do mundo que está entre as 10 maiores economias do mundo, como é o caso do Brasil. Então, esses números deveriam envergonhar a sociedade brasileira, os políticos brasileiros, e pegar esses indicadores e começar a aprovar políticas públicas de endurecimento de pena para combater esses indicadores que tiram o sono, a vida e a tranquilidade do brasileiro. Pois é, deixa eu só trazer aqui a declaração do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é deputado federal licenciado. Ele foi o relator, inclusive, do projeto de lei que acaba ou restringe as saidinhas temporárias, abrindo aspas para ele. Embora tenhamos aprovado no Congresso o fim das saidinhas, o entendimento inicial do Judiciário é que os detentos que cumpriam pena antes da aprovação do projeto ainda têm esse direito, infelizmente. Essa discussão ainda será decidida de forma definitiva pela Suprema Corte Brasileira. Enfim, tem uma zona cinzenta aí, tem um imbróglio aí, né, Beraldo, no que tange aqueles que cumpriam pena antes da decisão do Congresso Nacional. Canhoto, eu fico numa posição que prefiro achar que o fato de eu não ser advogado, o fato de eu não ser jurista, me coloca numa posição de o óbvio, talvez o que é óbvio para mim não é óbvio para a lei. Agora, me parece que quem é condenado por cometer um crime é condenado à prisão. Essa invencionice de saidinha não tem nada a ver com quem concebeu a lei penal para que criminosos possam ser punidos pelos crimes que cometeram. E aí ficam nessa demagogia, nessa onda, querendo impor à sociedade como um todo um cenário de terror de ter que conviver com pessoas que deveriam estar presas, cumprindo as suas penas. E aí constatamos a cada saidinha que o tal sistema de avaliação não tem que ter bom comportamento, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Parece que só sai anjinho na saidinha. E aí você tem centenas que saem e já vão direto cometer crime, já vão direto consumir drogas, já vão direto fazer o que não deveriam fazer. E aí todo mundo acha que está tudo bem, que deve continuar, que tadinho do preso, ele tem direito adquirido. Oh, meu Deus, ele já foi condenado com saidinha, agora deixa ele tirar férias 5 vezes por ano, 7 dias cada vez, 35 dias de férias. Que brasileiro trabalhador tem 35 dias de férias no ano? Eu não conheço, só funcionário público. Então, é realmente uma realidade, Canhoto, que só é possível num país que considera, por exemplo, aprovação automática. A mesma frustração que a polícia, que faz um trabalho de investigação, que vai atrás de bandido, que dá ali tudo que tem, apesar das restrições impostas pelo próprio poder público, que não investe de forma
decente nas polícias, o policial vai ali e corre atrás do bandido, pega o bandido, leva preso. Aí, para ir preso, tem que ir na audiência de custódia. Aí, metade dos que vão presos sai na audiência de custódia. No dia seguinte, estão cometendo o mesmo crime. Aí, pega marginal traficante com 40 gramas de cocaína, de maconha. Aí, não pode prender, porque já disseram que 40 gramas de maconha, mesmo sendo adquirida de um traficante, sendo um produto, objeto de uma atividade ilícita, criminosa, não pode prender. Olha a quantidade de frustração na vida de um policial, que quando se envolve num acidente perseguindo o marginal, acaba tendo que arcar para consertar a viatura. Quando troca tiros e mata um marginal, tem que pagar pelo próprio advogado para se defender. E aí a gente olha para as escolas a mesma coisa. Um professor numa classe de alfabetização passa o ano inteiro tentando fazer os alunos aprenderem a ler e escrever. Quando chega no final, não aprenderam. O que o professor espera? Bom, se não aprendeu, tem que fazer de novo. O que diz a regra do ensino público brasileiro? Não aprendeu, mas passa de ano assim mesmo. Que estímulo tem o professor para ensinar os alunos? Inclusive para ensinando os alunos, conscientizando os jovens e as crianças de que há um caminho pelo conhecimento, desenvolvimento, pelo trabalho, a disciplina e o respeito, que essas crianças não entrem na vida do crime. Mas essas crianças, elas já crescem aprendendo tudo errado. Já aprendem que no Brasil o capim é que come o boi. Então não aprendem nada, saem com diplominha, porque o governo quer estatística, quer dizer que tantas crianças acabaram o ensino médio e depois vão fazer escola aí de universidade, faculdade de 5ª categoria, que nem alfabetizar, muitas vezes alfabetiza, você tem adultos que saem com diploma de universidade que não conseguem ler e compreender um texto, continuam sendo analfabetos funcionais. E aí essa é a realidade do Brasil. A polícia e o professor são condenados a serem profissionais absolutamente frustrados. Aí dá nisso. Tem que ter saidinha e bater palma para marginal. Vou trazer, viu, Mota, o resto da declaração do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, abrindo aspas. O ponto pacífico é que quem cometeu o crime após a aprovação da lei não tem direito à saída temporária. Então é um ganho para a população que terá, que vai poder se proteger com essa situação. Eu gostaria muito, ele dizendo, que esse benefício da saída temporária, que para mim é um absurdo, fosse cortado para todos. Fecho aspas. Enfim, é uma questão que será judicializada, Mota, mas não é uma verdade absoluta, uma vez que, inclusive, juristas não corroboram com esse entendimento de parte dos especialistas de que esse benefício não poderia ser mexido naqueles que estavam cumprindo a condenação até o momento da decisão do Congresso Nacional. Enfim, é algo que a gente vai acompanhar, a decisão, inclusive, na Corte Superior, mas eu me lembro, salvo engano, o delegado Palumbo uma vez disse que esse dispositivo não fazia parte da lei de execução penal desde o início, é como se fosse um apêndice, salvo engano. Eu vou até tentar resgatar aqui para trazer essa informação para a nossa audiência. Faz esse complemento, Mota. Há 3 questões aí, Caniato. A questão jurídica, uma questão ideológica e uma questão moral, né? A questão jurídica, há debate. No direito existe uma norma, uma regra de que a legislação penal ela retroage para beneficiar o réu, mas nunca para prejudicar. Só que há vários juristas que defendem essa posição do delegado Palumbo, dizendo que isso não é um direito, isso é um benefício, isso é uma questão procedural. Então, você poderia mudar, né? Da mesma forma que foi criado, poderia mudar. Então, alguns dizem que pode, outros dizem que não pode. Fica o debate jurídico. E aí vamos para a questão ideológica. O que eu vejo no Brasil é, como a gente já falou muitas vezes aqui, é uma obsessão em livrar os criminosos, seja lá de que forma for.
Não interessa. Então, transforma a questão numa questão jurídica. Se a questão jurídica não funcionar, transforma numa questão social. Se a questão social não funcionar, usa algum outro argumento. Se faltar argumento, cria, né? Vamos criar aqui um troço. Olha só, Caniato, eu estou a fim de... Eu acho que a gente tem que soltar preso. Então, eu tive uma ideia. Vamos criar aqui um dispositivo que obriga a todos os presos a serem levados na frente do juiz nas primeiras 24 horas da prisão. E olha, nessa coisa que eu vou criar, o policial não pode falar, a vítima nem está presente, só quem vai falar é o preso. E eu vou passar uma orientação, Caniato, para que as pessoas perguntem ao preso: você foi bem tratado? Fizeram alguma coisa com você? E ao menor sinal de qualquer problema, solta o preso. Na dúvida, é melhor soltar. Parece que eu estou inventando aqui, né? Parece uma loucura minha, mas esse troço existe e se chama audiência de custódia. E a gente ouviu, há pouco tempo atrás, uma autoridade no Brasil dizendo com orgulho que, né, 50% dos criminosos presos em flagrante são soltos nas audiências de custódia. E aí vem a questão moral. O Brasil vive uma guerra civil. Neste país é raro você encontrar uma pessoa que ainda não foi assaltada. É um país onde morre 40 mil pessoas. Se eu não me engano, Dávila, eu escutei o número que é o dobro do que você disse, né? Que esse número de homicídios seria equivalente a 20% dos homicídios anuais, mas de 10% ou 20% dos homicídios do mundo. Não existe lugar no mundo onde aconteça o que acontece no Brasil. Como é possível que numa sociedade como essa, que vive com medo, numa sociedade onde pais e mães estão saindo de uma festa infantil, vêm bandidos, apontam a arma para a cabeça das crianças, como é possível que as pessoas, que autoridades, que juristas coloquem em primeiro lugar a proteção dos direitos e dos benefícios desses criminosos que são reincidentes, que pertencem à facção? Como diz o meu amigo procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, não se trata de um debate teórico numa aula de primeiro ano de direito. A gente está falando de 40 mil pessoas assassinadas por ano. Então, com todo respeito às decisões judiciais, é óbvio que nós temos que respeitar as decisões judiciais, mas elas têm consequência. Agora, Caniato, é hora da gente lembrar daquele termo que eu sugeri que a gente passasse a usar: letalidade judicial. Quantas pessoas vão morrer? Quantas pessoas vão ter um cano de uma arma apontado para elas por causa dessa decisão? Quantas crianças vão ficar sem pai? Quantos pais vão ficar sem filhos? Ninguém contabiliza isso? Não, ninguém conta isso. Porque no Brasil não existe uma constelação de ONGs defendendo as vítimas. Não tem ninguém fazendo essas contas para mostrar o sofrimento das vítimas. As contas só são feitas para atacar a polícia, para mostrar, criar essa narrativa que o Brasil prende demais. É por isso que a gente chegou nessa situação. Pois é, agora, Dávila, assim, pegando o fio da meada dessa reflexão muito importante que o Mota acabou de fazer, mais do que a discussão jurídica e processual desse episódio das saidinhas, mas por que, na sua avaliação, a construção de uma narrativa pró-criminoso tão eficiente no Brasil? Porque a esquerda cria uma narrativa e toda vez que o fato desmente a narrativa, você joga o fato no lixo e fica com a narrativa. Vamos aos fatos. De 2003, quando foi criada a saidinha, a 2023, nós tivemos 201 mil presos que deixaram a cadeia na saidinha e não voltaram. 201 mil. Segundo ponto, desses 201 mil, mais de 2 mil cometeram homicídios. O que você faz se for um legislador, um governo, e olha para esses fatos? Você sepulta rapidamente uma lei desastrosa que mostraram esses números. Tiraram a vida de 2 mil pessoas. No Brasil, se comete um crime hediondo a cada 3 dias.
É um negócio inacreditável. E aí o Mota tem toda a razão. Essa indignação da população, essa insegurança, os números mostram isso. Quando você é um gestor público, você tem que olhar os números, os indicadores e entender que aquela lei não funciona. Então, acaba com essa lei, enterra essa lei, revoga a lei, mas não insista numa narrativa quando os dados mostram uma realidade completamente diferente daquilo que você criou no seu mundo da fantasia. E aí, voltando à questão jurídica de extrema importância, eu conversei com um dos maiores juristas brasileiros, que é o professor Ives Gandra Martins, e ele foi claro no posicionamento. Ele diz que a saidinha não está no Código Penal. A saidinha é uma expectativa de direito. E quando é uma expectativa de direito, não tem direito adquirido. No dia que essa lei é aprovada e acabou aquela expectativa de direito. Mas não é um direito adquirido, porque isso não está no Código Penal. Então, nós temos de fazer duas coisas: respeitar as regras e não ficar inventando interpretação para beneficiar bandido e prejudicar a população. E segundo, fazer política pública baseada em dado e em evidência. Olhem para os dados e evidências da saidinha e não há justificativa para mantê-la, porque mostra que ela é um desastre e ela aumenta a insegurança da população. Então, está na hora da política de dados e evidência se sobrepor à narrativa ideológica, porque isso não leva a lugar algum, ou seja, leva sim a mais violência, a mais crime e a mais insegurança para a população brasileira.